Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. E simbora, minha gente, 6 horas, 1 minuto, uma ótima noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan, os Pingos nos Is, no seu radinho, no seu Facebook, no canal no YouTube, no aplicativo da Jovem Pan, com as principais notícias do dia, os fatos em especial, o que há por trás dos fatos nesta terça-feira, 17 de outubro de 2017, com movimentação intensa no Senado e na Câmara. E a gente traz os bastidores para você em instantes comigo, Augusto Nunes e Felipe Moura Brasil. E aí, Augusto, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Joyce? Boa noite. E aí, Felipe, tudo azul? Tudo azul, boa noite, equipe, boa noite, ouvinte. Vamos com tudo. Reginaldo, hoje eu vou mostrar a mula do Reginaldo. Eu vou mostrar o tamanho da mula do Reginaldo. Caiadão andou caindo da mula. Reginaldo, foi da sua mula, Reginaldo? Não, foi de outra mula. Outra mula, não foi da sua mula, não? Era uma mula mais baixinha. Diz o Caiado que machucou. Era um jeguinho, era um burrinho. Ô, minha gente, eu vou dizer pra você. Eu tô fazendo essa brincadeira aqui porque tem a ver com a discussão no Senado. A gente já vai chegar lá. E a CCJ começou a discutir a segunda denúncia contra o Michel Temer. O falatório continua na CCJ. E com direito a Maluf como advogado do presidente. Ai. Tem delator afirmando que Lula sabia do mensalão. Teve também bate-boca na CPMI da JBS. E o futuro do tucano traidor, Aécio Neves. O Senado discute agora se mantém ou não o afastamento de Aécio. E já tem uma articulação também por trás disso. Já os detalhes você participa desde já pelo 931 17 0620, 931 17 0620. Mande o seu WhatsApp, minha gente, pode ser áudio, pode ser vídeo, né? O seu lindo rostinho pode aparecer aqui em Os Pingos nos Is. E a hashtag de hoje, Felipe Moura Brasil? Aécio e Temer juntinhos. Aécio e Temer juntinhos. Hashtag Aécio e Temer juntinhos para você participar pelo Twitter, também pelo Facebook. E claro, você participa aqui no chat do YouTube. Simbora, Reginaldo. Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is. Minha gente, hoje tem notícia que não acaba mais. Tem lá a leitura do relatório, que não é contra, é a favor do Michel Temer, a denúncia, um lenga-lenga danado que deve se prolongar até a quinta-feira. Também no Senado tem lá o impacto da decisão acertada do ministro Alexandre de Moraes, que eu confesso, me surpreendeu até mesmo os tucanos. Ele diz que a votação, em relação ao caso de Aécio, tem que ser aberta, voto aberto e Senado numa saia justa. Eles continuam a discussão hoje, talvez suspendam a sessão. Os detalhes nós vamos discutir aqui em Os Pingos nos Is. Se não vai ter o golpe do capuz, como o Senado deve se comportar. Mas tudo isso a gente vai comentar logo mais. Eu quero chamar a sua atenção para uma notícia importante que estará nos jornais amanhã e que na avaliação dessa que vos fala é a notícia do dia, porque envolve o meu bolso, o seu bolso e a esperança de não sermos roubados. A mão armada por uma caneta. Numa jogatina do Congresso com o governo, eles decidiram bater a carteira da nação brasileira em quase 2 bilhões de reais para financiar as campanhas de suas excelências. Você já sabe, é o tal do fundo partidário. Tudo aprovado, a toque de caixa, sancionado rapidinho na semana passada pelo presidente Michel Temer. Pois muito bem, hoje, Modesto Carvalhosa, jurista, assina uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada lá no Supremo, entregue diretamente para Carmen Lúcia. Ele representa o PSL, o Partido Social Liberal. Que, olha, eu vou dizer uma coisa para você, é um partido único que aí se deu a preocupação de ir atrás do Supremo para dizer que aquele fundão bilionário, Bolsa Eleição, é inconstitucional, indecente, imoral e engorda o bolso dos deputados, senadores e postulantes ao cargo de deputados, senadores e etc. Pois muito bem, é constitucional ou não é constitucional? Qual é a chance de Modesto Carvalhosa ter êxito
com essa ADIM no Supremo? Se o Supremo, de fato, guardar a Constituição, a ADIM certamente será acatada e uma cautelar deve sim ser expedida. Esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esse nome... Da democracia. Esse nome pomposo para uma coisa indecente, na prática, minha gente, viola diretamente a Constituição. Eu vou dizer para você por quê. Constituição Federal, artigo 17, parágrafo 3º, diz o seguinte: a única, não é uma, duas, uma parte, não. A única fonte de recursos públicos de um partido político é o fundo partidário, que já existe e que rende aos partidos políticos cerca de 800 milhões por ano. Isso foi criado pela Lei Orgânica dos Partidos em 1965 e foi disciplinado em 71. Isso é o único tipo de financiamento constitucional, legal, que pode existir. Portanto, o fundo que foi aprovado vai contra a lei e contra o espírito da nossa Constituição, pois qualquer outra fonte de recurso público destinado só poderia ser criada, qualquer fonte, por uma emenda constitucional. Mas aí... os nobres deputados e senadores, sabendo que o povo é contra essa palhaçada... Ô, Joyce, que povo que é contra? Só 90,7% dos brasileiros. Só. 90,7% dos brasileiros são contra o uso do dinheiro público para financiar campanha eleitoral. O restante deve ser ou político, ou pretendente a político, ou parente de político. Porque qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 neurônios funcionando, não tenha apenas e seja bípede, vai ser contra esse negócio aí. Portanto, os parlamentares, sabendo que a população teria tempo de pressionar, caso houvesse uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que demandaria muito mais discussão, 2 votações, 3/5 do Congresso Nacional, aí a confusão é muito maior. Eles espertamente aprovaram por uma simples lei ordinária e criaram aí o fundão da indecência. Inconstitucional, formalmente e materialmente, porque o tal fundão também é abastecido com 30% dos recursos do orçamento fiscal. Recursos reservados a emendas de bancadas estaduais. Isso tem execução obrigatória. É dinheiro, pelo menos em tese, para saúde, educação, habitação, saneamento nos estados membros e no Distrito Federal. Portanto, essa gente foi lá e mordeu, por lei, inconstitucional, 30% desse dinheiro. Possivelmente, minha gente, possivelmente não, com toda certeza os congressistas tiveram temor de enfrentar a população e, por isso, tentaram ganhar no tapetão quase 2 bilhões de reais do orçamento, ou seja, do nosso bolso. Repito, só poderia ser criado tal fundo por um projeto de emenda à Constituição. Onde está isso? Na própria Constituição. Parágrafo 2º, artigo 60, Constituição Federal. Nem é grande assim. Dá para ler. O parlamentar pode ler, se souber ler, né? É só pegar lá e dar uma folhadinha. Então, eles deram essa pernada de anão para criar um rombo. Sim, um rombo nos cofres públicos. Não me venham dizer que não vai fazer diferença nenhuma no orçamento, porque é dinheiro que deixa de ir para necessidades básicas do cidadão brasileiro pagador de imposto para encher os bolsos das campanhas dos senhores parlamentares que contratam seus marqueteiros milionários, como João Santana, etc. e tal. Minha gente, isso vai dar o que falar. Eu espero que o Supremo seja de fato o grande guardião da Constituição Federal e que não permita que 2 bilhões de reais saiam do bolso da nação brasileira. Isso foi um assalto à mão armada. Que o STF cumpra a Constituição. Barre o assalto, barre essa mão grande no nosso bolso. Informação com opinião. Os pingos nos is. E aí é o seguinte, minha gente, já a gente vai direto para a Câmara e também para o Senado, mas antes eu quero colocar aqui um trechinho do que disse o Modesto Carvalhosa. Eu conversei com ele um pouco mais cedo, ele está na França, mas gravou aí as respostas às minhas perguntas sobre esse tema, que, repito, você verá a partir de amanhã aí nos jornais. Solta lá, Reginaldo. A declaração, a justificativa para esse fundo de 2 bilhões é simplesmente hipócrita e cínica e demonstrando, mais uma vez,
que agora se legalizou a corrupção no Brasil. Não existe nenhum país democrático que se possa admitir 2 bilhões de reais para financiamento público de campanha. Na França, o financiamento público de toda a campanha eleitoral é de 200 milhões, 10% do valor que é agora demandado por esses políticos profissionais. Portanto, esse argumento de que é caro e que a campanha é cara é um argumento que absolutamente não tem nenhum fundamento. Por que não usam as redes sociais para fazer a campanha política? Já tem o horário eleitoral gratuito, que não é nada gratuito, agora ainda querem botar no bolso 2 bilhões de reais para essa finalidade. Isso é absolutamente inadmissível e inconstitucional. Aliás, ele diz por que esse fundão é inconstitucional. Joyce, a questão é a seguinte, para haver uma entrega de dinheiro público para pessoas jurídicas de direito privado, porque os partidos são pessoas jurídicas de direito privado, é necessária uma norma constitucional, como existe para o fundo partidário. Não pode haver financiamento público, dinheiro do Tesouro Nacional, para partidos políticos, a não ser que a Constituição preveja. Portanto, o argumento é o seguinte: como foi uma leizinha vagabunda que foi apresentada por um deputado e, na calada da noite, aceita e assinada pelo Temer, esta leizinha não vale nada, porque precisaria de uma emenda constitucional para criar-se um fundo constitucional para os partidos financiarem publicamente sua eleição. O próprio presidente da Comissão de Finanças e de Orçamento do Senado, da Convenção, já declarou isso. Sem emenda constitucional, esta lei é inconstitucional. Portanto, o argumento é esse: sem emenda constitucional não pode haver criação de fundo público para pessoas jurídicas de direito privado, os partidos políticos. Eu gosto do português claro do Modesto. Leizinha vagabunda. Leizinha vagabunda, é disso que se trata. Exatamente. E vagabunda e inconstitucional. Por que eu estou chamando a atenção para isso, Augusto? Porque todo o noticiário está em torno da Câmara e do Senado, onde provavelmente não vai ter decisão nenhuma hoje, nem de um lado, nem do outro. E isso aqui, essa questão do fundo partidário, é fundamental, porque há uma luz no fim do túnel. O Supremo pode reverter essa história e devolver um dinheiro que será roubado do nosso bolso. Não, há uma luz, há um holofote, né? Um negócio enorme. Agora está claríssimo. Você disse e o Carvalhosa está explicando. É ilegal, é inconstitucional. E chega de leizinha vagabunda. Eles tramam, e também é bom que você advirta, porque se passa na sombra, porque eles também tramam a volta disso camuflada do imposto sindical. São 3 bilhões, quer dizer, a gente paga 3 aqui, 2 ali, não tem nada disso. E, coerentemente, o Modesto Carvalhosa, que será candidato, se for permitida a candidatura avulsa, ele já se dispôs a fazer a campanha dele sem nada disso. É contribuição pelas redes sociais, então chega de dinheiro nosso para financiar, por uma leizinha vagabunda, candidatos que merecem o mesmo adjetivo. E aí, Felipe? Tem muita notícia que a gente dá com desgosto. Eu tive a felicidade de dar essa notícia em primeira mão hoje cedinho no Antagonista, que o PSL e o Carvalhosa iriam entrar com essa ADIM lá no STF contra o fundão eleitoral, que foi uma das coisas que a gente mais criticou aqui desde o começo desse programa há mais de 3 meses, né? Lembrando que o Romero Jucá queria que esse fundão fosse de 3,5 bilhões de reais no começo. Eu falei que era colocar o bode na sala e houve a choradeira. Eles diminuíram para metade, como se isso já não fosse muito. Fizeram deliberadamente, né? Claro, Fizeram como aquela velha tática de já prever a choradeira na proposta inicial. Né? Então, os brasileiros pagam uma das maiores cargas tributárias do mundo e estão vendo o seu dinheiro ir para campanhas políticas que são geralmente mentirosas, né? E para toda aquela sujeirada também que fica na rua na época da eleição. E o Tesouro, porque saiu a reportagem que é citada, inclusive, no documento que eles protocolaram, de que esse fundão já saía com um rombo de ao menos 300 milhões
de reais, porque seria coberto, que vai ser coberto com uma verba do Tesouro, já que os cálculos para chegar ao total de 1,7 bilhão de reais consideraram uma receita que não será obtida em 2018. Aí vem o Tesouro Nacional, que é o quê? A carteira do governo lá, nossa, que reúne, né? a nossa carteira, exatamente, é a carteira onde o governo reúne o nosso dinheiro, né, achando que é dele. Dilma Rousseff é que vivia falando, né, que é como se fosse do governo esse dinheiro, mas é nosso. Então o Tesouro sempre supre essas maluquices que são feitas pelos políticos, inclusive os prejuízos das estatais brasileiras, são cerca de 150, e muitas vezes é o Tesouro Nacional que tem lá de aportar dinheiro para suprir o que está faltando. Então, obviamente, é um absurdo, é grotesco. Eu não sei se vai dar certo essa DIN, porque a pressão política é grande e o STF é sempre sujeito à pressão política. E também tem uma ligeira diferença entre o que está sendo dito na DIN, que um dos artigos da Constituição diz e o que ele realmente diz. Embora eu seja a favor de que essa medida tivesse de ser adotada por emenda à Constituição, mas eles ficaram com medo, né? Os senadores, os parlamentares, de que tivesse 3/5 dos votos e fizeram lá pela medida mais fácil, mais prática para eles. Então, eles estão dizendo na DIN que é a única fonte que é autorizada na Constituição, que pode ser e tal. E na Constituição, na verdade, se regula o fundo partidário, né? Diz, esse parágrafo 3º do artigo 17, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão, na forma da lei, os partidos políticos, que aí dá uma série lá de questões. Eu estou falando só porque provavelmente os políticos vão alegar que não está escrito, que é o único, que é exclusivamente essa maneira, e podem criar outros, mas também não tem nenhuma lei abaixo da Constituição prevendo a criação desse fundo de financiamento da democracia, que é aquele nome pomposo que eles dão. Então eu espero que haja uma preocupação, inclusive, com os princípios constitucionais, e o STF barre de alguma maneira esse fundão. Obviamente, Gilmar Mendes vai ser contra barrar. Ele, na verdade, ele queria aumentar o valor do fundão. Agora também é a hora da pressão popular. Se os políticos fazem pressão no STF, o povo também tem que fazer. Porque o Congresso não tem coragem de se opor aí ao povo quando o povo se manifesta ostensivamente, por um lado ou por outro. Foi por isso que não passou também esse fundo de financiamento da democracia, quando ele estava em 3 bilhões e meio. Não conseguiram. A pressão foi muito importante. Já fizeram, recuaram. E agora voltam porque o povo continua se mobilizando com mais facilidade em torno de homens e pessoas do que de ideias. Agora não pode deixar passar, é dinheiro nosso. E tem que aproveitar a proximidade com a eleição de 2018 para pressionar os parlamentares. E o governo... Aproveitando, inclusive, que foi revelado os votos de quem votou a favor, né, para pressionar eles. E o governo não é uma entidade lucrativa, como você lembrou. Tudo nosso, dinheiro nosso. Não, é engraçado, né, que eles falaram em 3,5 bi, e aí aprovaram esses quase 2 bi com o discurso de, olha, a gente aprovou só 2 bilhões. Estamos renunciando a 1,5 bilhão. Como se fosse dinheiro do preço da banana na feira. Alguém tem ideia do quanto em volume significam 2 bilhões de reais? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que é mais dinheiro do que essa sala é capaz de comportar. É muito dinheiro. 2 bilhões, não é milhão não, gente. Não é 1 milhão, 2 milhões, são 2 bi. Tem que calcular aí quanto G10 dá. Quanto G10? Quantos deputados o Lúcio Funaro compraria? Porque ele com 1 milhão compraria, imagine, com 2 bilhões, ele compra o Congresso inteiro e algum de outro país. É verdade. Gente, olha só, pressão no STF, pressão nos parlamentares, é uma luz no fim do túnel, claro que vai ter muita discussão, mas qualquer tentativa de se restabelecer a justiça e de impedir com que eles assaltem o nosso bolso, para mim é uma tentativa válida. Então, todo o meu apoio aí ao Modesto Carvalhosa, um grandíssimo jurista. Vamos direto para o Senado? Temos aí o Senado, Reginaldo? Vamos ver quem está falando lá no meio dessa sessão, que teoricamente vai definir o futuro do Aécio. Está mais ou menos armado para a sessão ser suspensa, mas tudo vai depender do desenrolar da carruagem. Sobe o som. Parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal. Então, essa é a decisão da Eunice Oliveira, presidente do Senado, que está falando nesse momento. O índio do Departamento de Propinas da Odebrecht. Sobe lá, Reginaldo. Determinado pelo parágrafo 2º do artigo 53 e pela decisão do ministro Alexandre Moraes, dada no mandato de segurança impetrado por Vossa Excelência, eu terei que fazer tantas quantas votações forem necessárias para atingirmos o voto de 41.
sim ou não, essa decisão não cabe a mim, mas sim ao plenário, porque pelo regimento, pela Constituição, em voto aberto, o presidente não se manifesta para poder ter isenção de dirigir os trabalhos. Concedo a palavra. Vocês estão percebendo, né? Como é que o Eunício está tocando esse barco? Ele disse o seguinte: olha, eu vou fazer a votação até que haja 41 votos, ou a favor ou contra. Né? O Aécio precisa de 41 votos para ficar, que é a maioria simples, né? Para voltar para o Senado e para que aquele pito que o STF deu nele seja suspenso. Né? Então, a turma ali, tanto do PSDB quanto do PMDB, eles estão sentindo qual é o calor do momento, para saber se vai ter clima para suspender a sessão. Como é que se suspende a sessão? Pura e simplesmente eles combinam lá para que os senadores sumam do plenário e não tem quórum. Pronto. Faz a contagem. Não tem gente, pronto. Cada um vai pro seu gabinete, o pessoal não registra lá a presença, pronto, acabou, pica a mula, né? Se manda, e aí... Pica a mula. Foi o que fez. Foi o que fez o Caiado, né? Literalmente. Tem muita gente querendo fugir, né? Isso que a gente tá querendo dizer com essas ironias, que tem muita gente querendo fugir dessa votação, né? Então o Caiado, ele tá sendo ironizado porque ele caiu da mula, que pode ser verdade. Eu acredito no Caiado. Mas ele, sendo verdade ou não, vai acabar escapando dessa É um péssimo momento para cair da mula, né? Eu não sei se Gleisi Hoffmann já voltou da Rússia. Ela já voltou da Rússia? Não, porque ela é ré na Lava Jato, ela fica dizendo que o PT tá contra o Aécio, mas também tem interesse ali nessa votação. Todos esses problemas pode esperar. Mais importante é a visita ao túmulo do Lenin, uma passadinha por São Petersburgo. É assim que tem que ser. Muita cultura, né? No Brasil não há problemas tão grandes aí a ponto dela precisar retornar, né? Nem do PT, partido que ela preside. Não há problemas tão grandes que ela não possa agravar com o seu retorno. Claro, deixa ela lá que fica melhor assim. Bom, por enquanto, como é que a coisa está se desenrolando no Senado? Está na hora do falatório. Então, 5 vão falar a favor, 5 vão falar contra. E aí, depois disso, se houver o quórum, se abrirá a votação. Então, a sessão pode ser suspensa a qualquer momento. Eu duvido que a coisa se desenrole hoje, a não ser que eles consigam lá no jogo, no tabuleiro de xadrez do Senado, consigam ali uma jogada que seja favorável a Aécio Neves, que inclusive divulgou uma carta hoje, e a gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo. São 6h23. O Fórum da Longevidade, promovido pela Bradesco Seguros, irá debater em 2017 caminhos e escolhas para prolongar a vida saudável, o fator resiliência e impactos no envelhecimento global. Assista ao vivo, dia 18 de outubro, pelo portal bradescoseguros.com.br, a partir das 9h da manhã. As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Impressora HP multifuncional 2676 Wi-Fi. Nas Lojas 100, só 390 à vista. Ou em 10 de 39 por mês sem juros. É isso mesmo. É a sua impressora copiadora e scanner HP com Wi-Fi. Nas Lojas 100, apenas 10 de 39 por mês sem juros. Aproveite. Loja 100. Ainda bem que tem. Pense rápido. Se sua agenda tem espaço para o futuro. Se sim, muito prazer. Somos a TOTUS, uma empresa em plena transformação digital, para ajudar a sua a fazer o mesmo. Bem-vindo à era da internet das coisas, do Big Data e da inteligência artificial. Bem-vindo à era das soluções de tecnologia e gestão criadas sob medida para o seu segmento de negócio. Acesse totus.com e saiba mais. TOTUS. Embarque na transformação digital. Os pingos nos is. Avalon Blindagens, há 15 anos no mercado, mais de 10 mil blindagens produzidas. Inaugura a maior fábrica da América Latina, com 8 mil metros de estrutura, certificada pelo selo de qualidade ISO 9001. Utilizamos os vidros AGP B33, 30% mais leve, com 5 anos de garantia. Blindagem Premium, em condições nunca vistas no mercado. Entrada mais 18 vezes, a partir de R$ 2.400. Avalon Blindagens, Avenida Europa 592 e Avenida Indianópolis 649.
Meu nome é Luísa, eu faço esporte no SESI. Eu treino todos os dias para alcançar meus objetivos e sei que muita gente está comigo em cada conquista. Sou Paulo Scaff, presidente do SESI. Nos últimos 10 anos, construímos e revitalizamos mais de 800 instalações esportivas. Levamos esporte para milhares de crianças e adolescentes em todo o estado. O esporte transforma a vida das pessoas e afasta os jovens das ruas. A indústria acredita nisso. Novo SESI, sonhos se constroem com boa gestão e muito trabalho. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. De volta da Central Jovem Pan de Trânsito, caminho complicado agora na Avenida dos Bandeirantes, na direção do Sistema Anchieta Imigrantes. Tudo muito ruim até a passagem pelo Complexo Viário Maria Maluf. O caminho só alivia a partir da Tancredo Neves. No caminho contrário, atenção no acesso a Tancredo Neves. Antes da Vergueiro, tem ocorrência, o trecho final das juntas provisórias, lento para o motorista que vai acessar a Tancredo Neves. E o caminho em frente, depois da Vergueiro, mais tranquilo, voltando a ficar lento apenas na Avenida dos Bandeirantes, na passagem pela Rua Nova Cidade, acesso à Marginal Pinheiros. As ofertas do feirão continuam na rede Toyota. Pagamos 100% da tabela FIP no seu usado na troca por toda a linha Etios e Corolla. Não perca! Gilberto Souza para Jovem Pan. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Estamos de volta ao vivo, são 6h26. Já voltamos para o Senado e também para a CCJ na Câmara. Hoje, a vida política de Aécio Neves e também de Michel Temer em discussão em Brasília. Mas antes disso, os ouvintes, Reginaldo. Sou Joel de Mogi. Aécio e Temer juntos na Papuda ou em Bangu, ou em Presidente Bernardes, que é o lugar deles. E, pessoal, eu faço um apelo. Olhem bem quem vocês vão votar. Vamos tirar toda essa bandalheira no Senado e na Câmara para ver se muda pelo menos um pouco. Caramba, incrível como eles arrumam um jeito para enfiar a mão no nosso bolso. Sempre arrumam um jeitinho para tudo, né? Não aprende, cara. André, de São Paulo. Joyce, hashtag Temer e Aécio, meu Deus, aonde vamos parar? Salve-se quem puder. Não aguentamos mais esse bando de ladrões. Douglas da Vila Formosa. Eu até não ia falar, viu? Mas como todo mundo está prestando atenção... É isso aí, Douglas. Só queria sugerir aqui para o nosso ouvinte, tanto para o Douglas quanto para o primeiro ouvinte, que disse Aécio e Temer na Papuda, dá para a gente colocar junto o Lula? Aécio, Temer, Lula, não é porque deixar o Lula fora dessa é sacanagem. Mas o Lula não é pra Papuda, o Lula é pra tua cidade. É pra Curitiba? Curitiba. É. Vai pra região metropolitana, Piraquara, aquela região ali? É, Lulinha. Bom, gente, pra gente finalizar aqui a questão do Aécio Neves, só quero registrar aqui a visita do Frederico, advogado, meu amigo advogado, do meu amigo Olavo de Carvalho, que está aqui nos visitando hoje, né? Acompanhando ao vivo os pingos nos is. Bom, gente, é o seguinte... continua a discussão. Vamos ver um tucano falando, Roberto Rocha. Solta aí, Reginaldo, direto do Senado. Genocídio, senador Jader Barbalho. Naquela vez, pelo menos, mandaram ouvir o Senado, conforme determina a Constituição. Dessa última vez, nem queriam mais que o Senado fosse ouvido. Tá falando bobagem. Tá falando uma coisa que já foi resolvida. Ih, senador. Quero saber o seguinte, meu filho. Vai votar contra ou a favor do Aécio? Não adianta ficar falando que já foi resolvido. Né? O Supremo fez lambança, voltou atrás, resolveu o problema. Agora, meu amigo, a batata quente está na mão dos senhores. Os senhores terão que resolver essa questão. Bom, gente, é o seguinte. A discussão continua. Aécio Neves divulgou uma carta hoje. Ele deu uma de Temer, né? Que é a história da carta. É, né? A República das Cartinhas. É, República das Cartinhas. E no texto, ele disse que está enfrentando uma trama ardilosamente construída, fez um apelo ao corporativismo do Senado. O parlamentar afirmou que o tema é grave, tanto para ele quanto do próprio Senado. É verdade, o tema é grave, né? E segundo ele, o que está em jogo é se pode um parlamentar ser afastado de suas funções sem ser previamente julgado. O senador ainda pediu desculpas pelos termos inadequados que usou nas conversas gravadas entre ele e o empresário safadão lá, o Joesley Batista, e disse que se penitencia diariamente por causa desses termos. Ô, mentirinha. Quem conhece o Aécio sabe que ele é desbocado, fala palavrão mesmo, e que era ele, sendo ele, na conversa com o Joesley Batista. Augusto Nunes. Você sabe que eu até me surpreendi, né? Eu sabia que ele falava palavrões, mas não tanto. E nem naquela linguagem de... Não é de botequim, não. Aquilo é de...
cortiço, né? Briga de cortiço, zona de baixo meretrício, né? Agora, para deixar... O que me espanta é o seguinte, quer dizer, o deputado Thales Ramalho era um cara muito sábio, ele conviveu muito com o Ulisses Guimarães, o Tancredo, conhecia os dois como ninguém, e era um sábio. E uma vez eu perguntei a ele, na eleição de 89, eu fiquei muito impressionado com a seguinte cena: o Ulisses Guimarães entrou num restaurante aqui em São Paulo, o restaurante Máximo, que hoje não existe, e ninguém reagiu, teve reação alguma. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque ele era, além de ser o presidente do PMDB, o PMDB que valia a pena, além de ter o passado que teve, já tinha e tal, ele era candidato a presidente da República. Mas ele estava com 3% nas pesquisas. O que me impressionou foi a ausência de reação. Nada, era como se tivesse entrado algum desconhecido. E perguntei ao Thales Ramalho por que um candidato que tem uma imagem a preservar se expõe à humilhação nas urnas, já que dificilmente ele escaparia dos 3%. Ele disse o seguinte: olha aqui, Augusto, só a ilusão eleitoral é maior que a ilusão amorosa. Se você está apaixonado por alguém, ele acredita que a mulher vai topar. Porque o cara que ela ama vai sumir, o concorrente direto vai morrer. Ele começa a pensar tudo, dizendo um dia ela vai ficar comigo. E o que não acontece, né? Ou raríssimas vezes acontece. A ilusão eleitoral, ele diz, olha, essa é pior. Porque o candidato que está com 3%, ele acha que o líder vai desistir, vai haver um acidente, que todos os indecisos vão votar nele, que todos os votos em branco serão preenchidos com o nome, etc, etc. Eu falei, então não tem jeito. As pessoas falam, para quem adverte, ouve o seguinte, é uma frase muito repetida no Brasil: só a morte a morte política só vem com a morte física. Não. Errado. O Aécio Neves já sofreu a morte política depois daquela conversa. Porque o tipo de eleitor do Aécio é o eleitor que volta atrás. Eu votei nele. No dia em que eu vi aquela conversa, eu já passei a imediatamente tratá-lo como ele merece, como mais um dos bandidos do Brasil. Isso ocorre também com o Lula. O Lula ainda não descobriu que morreu politicamente. Vai ter importância aqui episódica em determinado lugar, vai ter algum legado eleitoral, tal, mas não tem importância nenhuma, não decide eleição, não será presidente. O Aécio, se tanto, será deputado por Minas, nunca mais ele vai ter o peso que chegou a ter, porque ele enganou mais de 50 milhões de eleitores que pensam e que não seguem como devotos um Deus da seita. Mesmo o Lula, que é assim, também vem emagrecendo dramaticamente e não será candidato, porque vai ser preso e, se for candidato, será derrotado. Eu só me espanto com a ausência de pessoas que digam isso ao Aécio, que se expõe ao ridículo quando numa carta dessas também se junta a turma da conspiração. Há uma conspiração contra o Lula, há uma conspiração contra o Temer e agora contra o Aécio. Haja conspiradores no Brasil. Vocês, por exemplo, não sabem, mas estão em alguma conspiração. Só uma conspiração contra o Brasil, essa que é a verdade, viu? Todos conspirando contra nós. É isso aí. A principal diferença, de fato, entre PSDB e PT não está na cúpula do partido, mas está nos seus eleitores. É isso que o Augusto diz. Quer dizer, o eleitor tucano, principalmente dessa eleição de 2014, em que o voto foi maciçamente contra o PT, ele rejeitou o Aécio depois que soube dessas coisas, dessas falcatruas em que ele estava metido. Não tem aquele linguajar que ele tinha usado. Então foi muito forte aquela cena dele pedindo 2 milhões de reais para o Joesley Batista. Quem quer pedir um empréstimo desse monte recorre ao banco ou faz algum contrato. Não tinha contrato, ele pediu dinheiro vivo. E com aquela linguagem. Com aquela linguagem que ainda disse que é para pagar em parcela, né, para alguém que eles matariam se fizesse delação premiada. Né? O priminho. A gente até pode compreender e amenizar esse negócio de matar numa conversa privada como uma ironia,
isonomia, mas não o medo da eventual delação, que mostra, como o próprio ministro Luiz Roberto Barroso argumentou, que ele temia, que ele estava fazendo uma coisa errada e sabia disso. Tanto que temia uma eventual delação em função daquilo. E ele também argumenta nessa carta que não havia contrapartida. Mas eu quero lembrar aqui que ele é um senador da República pedindo dinheiro ao empresário. Por que o empresário vai dar dinheiro de 2 milhões de reais para um senador da República? Eu lembro aqui que o Ricardo Saldi, na delação também, num dos depoimentos sobre o dinheiro dado ao Ademir Bendini, ele disse que muitas vezes dava dinheiro para os políticos como um reservatório da boa vontade. Quer dizer, era aquela propina antecipada, né? Você paga lá o dinheiro para o político ficar satisfeito e, eventualmente, lá na frente você vai exigir alguma coisa em troca, sem necessariamente ter algo específico já sendo posto na mesa. Então, e ainda a situação se agravou hoje, porque a revista Época revelou que o empresário Frederico Pacheco, que é esse intermediário e primo do Aécio Neves, encontrou o senador, o Aécio, na fazenda da família, localizada em Cláudio, Minas Gerais, 2 dias depois de receber os R$500 mil do delator Ricardo Saldi, executivo da JBS. Foi a terceira parcela dos 2 milhões prometidos ao parlamentar. E a Polícia Federal descobriu a visita de Fred, que foi no feriado de 21 de abril, ao interceptar a ligação telefônica entre o próprio Aécio e Mário Franco Júnior, empresário do setor agropecuário. E num dos diálogos que manteve com Saldi, o Fred desabafou sobre a missão que havia lhe sido dada pelo primo Aécio e disse que temia os desdobramentos daquilo em que estava metido e que só tinha a perder. E perdeu. O Fred passou pouco mais de um mês atrás das grades e, por decisão do Supremo, cumpre prisão domiciliar. Então tudo se encaixa aí. O Fred tinha medo, o Aécio temia também que tudo desse errado, sabiam que estava fazendo coisa errada e se encontrou depois com o Aécio de receber a parcela. Quer dizer, o dinheiro ia mesmo para ele e essa argumentação toda é muito furada. Eu acho que vocês estão sendo muito injustos, porque nós temos uma Câmara de Lordes, na verdade, lá em Brasília, no Congresso Nacional. São pessoas que se respeitam, são pessoas honradas e que se honram. Não é, Reginaldo? Vamos mostrar o quanto essas pessoas são refinadas, educadas nessa Câmara de Lordes, a Câmara mais cara do planeta, obviamente. Solta lá, Reginaldo. A coalizão do PT e do PMDB. Contra a banda podre do Ministério Público. Senador Randolph. O senhor e o deputado Marum estão muito próximos. Ô, deputado, o senhor, por favor, não me cite, porque o senhor já tem dito muita asneira a meu respeito e já está passando o limite. Eu estou aqui... Isso é uma ameaça, deputado? Isso é uma ameaça? Isso não é ameaça. Isso é uma ameaça? Eu só estou dizendo que eu estou lhe ouvindo com todo o respeito. E eu não me dirigi a Vossa Excelência. O senhor me respeite. O senhor me respeita. Eu me respeito e me respeitei até agora. O senhor me respeita. Chamou de que eu guarda, o senhor é um vira-lata. O senhor se deu vira-lata de guarda. O senhor se deu respeito. Seu vira-lata. O senhor lambe botas do presidente da República. Senador Randolph. Lambe botas do presidente da República. Senador Randolph. Bom, gente, vocês ouviram, né? O nível da Câmara de Lordes foi um bate-boca danado durante a CPMI da JBS. Você ouviu o Carlos Marum, chamado de cão de guarda, né, do governo, e o Randolfo Rodrigues, que todo mundo sabe, né? Ele adora um barraco, sobe na mesa, aquela coisa toda. E tudo isso foi durante a oitiva do procurador Ângelo Vilela Goulart. E ao pedir a palavra, o Randolfo acusou PT e PMDB de formarem uma coalizão. O relator reagiu, você viu o Marum, e se você não entendeu, o Marum ficou gritando: vira-lata, vira-lata, essa coisa toda, e o Randolph respondeu: lambe-botas, bate-pau do Temer. Eu vou dizer uma coisa para os senhores, eu acho que os dois estão com razão. Vocês dois estão corretíssimos, né? Em relação à opinião que tem um do outro. É sobre isso, né? Que eu me refiro. Agora, é muito feio, né? Vocês estão parecendo... A gente tá parecendo duas barraqueiras, né? Aquelas Maria barraqueira que se abraça. Sabe aquela coisa de novela mexicana? Que tem a Maria do bairro e a outra Maria não sei das quantas. E aí ela sai no tapa por causa do bonitão da esquina. Tá parecendo isso. Coisa ridícula. Deem seu respeito, senhores dois. Pelo amor de Deus. Dois senhores, o Marum lá de barba branca nascendo já, e o Randolph, que faz toda a pose do politicamente correto. Não é politicamente correto coisa nenhuma, né? Tem um mandato lá de contestado em relação àquilo que faz, presta um desserviço, fica aí fazendo papelzinho, né, do bom moço, mas não é bom moço coisa nenhuma, fica só enchendo a paciência do povo, enchendo a paciência de nós, cidadãos brasileiros, que pagamos a conta do Randolph. Então a única diferença entre o Marum e o Randolph é que o Marum é mais escrachado. Ele já vai logo e já mostra que é bruto, um ogro. E o Randolph finge que é um engomadinho, mas é um ogro
engomadinho. Exatamente farinha do mesmo saco. São exatamente a mesma coisa. É o tipo da briga que, se ocorresse na rua, se não ofendesse o poder legislativo, a nossa inteligência, ninguém apartaria. É verdade. Deixa rolar. Isso, e fica assistindo, porque tudo que eles falaram é verdade, um do outro. Não, você sabe, Augusto, que a maior função e talvez a única de uma CPI ou de uma CPMI é pra gente ficar assistindo a barracos desse tipo. Normalmente elas não dão em nada, a CPI da Petrobras praticamente não dá em nada, custa dinheiro, custa tempo dos parlamentares que deveriam estar cuidando dos problemas do Brasil, mas é isso aí que a gente assiste. O Carlos Marum foi colocado pelo governo para ser o relator, justamente para transformar a CPMI da JBS em acusações contra o Ministério Público Federal, para defender o Michel Temer e acusar mostrar que é uma perseguição política, como o Temer disse na sua cartinha, como o Aécio disse também na dele, né? Então o Marum tá lá fazendo esse papel, é o sujeito que defendeu o Eduardo Cunha até o final e agora vai defender o Temer até o final, e o Randolfo tá lá entrando em confronto com ele, pelo menos anima a sessão. O Randolfo passa mais tempo no Supremo do que no Congresso. Ele judicializa todos os casos. Todo dia parece tem um pedido, né? Todo dia. A rede quer formar assim, um currículo de ações impetradas no Supremo Tribunal Federal para posar de partido não corrupto. Temos imagens do Senado, Reginaldo. Voltemos ao Senado. Agora há pouco Humberto Costa estava falando com o dedo em riste e agora nós temos o Regufe. Aumenta aí a imagem, aumenta o som, não a imagem, né? Nós estamos no rádio, Joyce. Aumenta um pouquinho aí para a gente acompanhar o senador. Não tem foro por prerrogativa de função para parlamentares. A França não tem foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Inglaterra, a Argentina e o Chile não tem para ninguém. A quem interessa o foro privilegiado? Ô, senador, cobertíssimo de razão, dos poucos homens de bem do Senado, né? O Regufe, fazendo um belo discurso contra o foro privilegiado. A maioria se mata pelo foro, quer de qualquer jeito, porque o Supremo é uma mãe, né, para essa turma aí. E o Regufe fazendo um discurso que é aquele que está na boca de todo cidadão de bem brasileiro. Todo cidadão que não teme a justiça, porque não tem que temer. Né? Simples assim. A gente faz um rápido intervalo, são 6h42, voltamos já e vamos falar da denúncia contra Michel Temer e mais informações do Senado. O brasileiro vive mais e o impacto na Previdência Social domina as discussões. O Fórum da Longevidade, promovido pela Bradesco Seguros, terá a presença do pesquisador da FIP-USP, Paulo Tafner. Cada vez mais pessoas sobrevivem a uma idade bastante avançada, 70, 80, 90 anos, de modo que nós vamos ter um desafio pela frente, que é como financiar aposentadorias que começam muito cedo no Brasil e que vão durar 30, 40, 50 anos de benefício. Assista ao vivo o Fórum da Longevidade, no dia 18 de outubro, pelo portal bradescoseguros.com.br, a partir das 9 horas da manhã. Já falei, chama a Pancron. A Pancron resolve. Pancron Indústria Gráfica, bom dia. Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas? É verdade. Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês. Já estamos indo. Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901. A Pancron resolve. Os pingos nos is. O que faz bem para você e para o seu futuro? Estudar na Faculdade São Leopoldo Mandic faz bem. Estude Medicina e Odontologia com professores excelentes e que prezam por um ensino humanizado. Tecnologia de ponta, uma biblioteca com padrões internacionais. Tenha orgulho de fazer o bem para a sua carreira. Venha para a família São Leopoldo Mandic. Vestibular 22 de outubro, em Campinas, São Paulo. Inscrições slmandic.edu.br. São Leopoldo Mandic faz bem. As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Impressora HP multifuncional 2676 Wi-Fi. Nas Lojas 100, só 390 à vista. Ou em 10 de 39 por mês sem juros. É isso mesmo. É a sua impressora copiadora e scanner HP com Wi-Fi. Nas Lojas 100, apenas 10 de 39 por mês sem juros. Aproveite. Loja 100, ainda bem que tem.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. De volta na Jovem Pan, falando das marginais, a Tietê tem caminho bom para quem sai da Ayrton e da Dutra na direção da rodovia Castelo Branco. Já no caminho contrário tem um trecho lento entre a ponte do Alemão e o acesso à rodovia Ayrton Senna. Marginal Pinheiros, para quem segue na direção da rodovia Castelo Branco, lentidão a partir da Estaiada, mas o caminho melhora na aproximação com a ponte do Jaguaré. E no sentido de Interlagos, atenção motorista, na altura da ponte Transamérica, na Guido Calói tem acidente, caminho para trás lento desde a ponte Cidade Jardim. Colômbia oferece o RMS, um gerenciador para prédios e administradoras de condomínios que visam economizar gastos com produtos de higiene e limpeza. colombiadescartáveis.com.br. Gilberto Souza para Jovem Pan. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Jovem Pan e o tempo. Novas áreas de instabilidade voltaram a se propagar por grande parte da região sul do país e acabam trazendo a umidade da Amazônia sobre grande parte das áreas a oeste. Inclusive, nesta quarta-feira, chove ainda no oeste do estado do Mato Grosso do Sul e grande parte da região sudeste ainda segue com tempo seco e ensolarado, assim como o interior da região nordeste. A temperatura durante a tarde é que continua subindo para grande parte do país. Para se ter uma ideia, o calorão ainda persiste no estado do Tocantins. A máxima em Palmas pode chegar até os 35 graus. Agora, na capital paulista, a temperatura deve variar dos 19 até os 30 graus. E durante esta quinta-feira ainda não tem previsão de chuva e a temperatura sobe mais ao longo da tarde, com máxima que chega até os 32 graus. Quer saber mais informações sobre o tempo em sua cidade e em todo o país? Acesse tempoagora.com.br. Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Os pingos nos is. Estamos de volta ao vivo, são 6 horas e 47 minutos. O ouvinte, Reginaldo. Aqui é o João Kleber Barbosa de São Paulo. Queria saber sobre esse fundão aí que entraram com a ADIM. Se existe algum abaixo-assinado, alguma coisa que vocês conheçam que a gente possa se manifestar aí para chegar num quórum suficiente para esse negócio não ir para frente. O Aécio tem que ser preso mesmo, porque lugar de corrupto é na cadeia. Mas essa semana veio um petista falar para mim que olha, já pensou se o Aécio tivesse ganho lá em 2014, como que o país estaria? Aí eu olhei bem para a cara dele e falei assim, olha, estaria bem melhor do que tá, porque pior do que o governo do PT não teria não. Vicente de Campinas. Esse aqui é Miriam, aqui de Reading, da Inglaterra. Queria saber quem são os que querem votar na Dilma. É inadmissível. Acorda, Brasil. É isso aí, Miriam. Acorda, Brasil. Nossos ouvintes internacionais, um beijinho pra você. Tá correto o nosso ouvinte, que diz que pior do que o PT não tem. Não tem. Não tem, porque além da incompetência monstruosa... Nem o Temer. Além da incompetência monstruosa, eles são ladrões, não só de dinheiro e patrimônio público, como essas quadrilhas gostam muito de fazer, mas são ladrões de liberdades. Eu sempre digo isso pra você. Há uma diferença, né? Digamos assim, que é o creme de la creme dos ladrões. Né? É a turma do PT, a quadrilha do PT. Eles queriam roubar de uma Venezuela que falasse português. Exatamente. Olha, mal gente, português. É o seguinte, como é que está a situação agora na Câmara dos Deputados em relação à denúncia contra Michel Temer? Não tá. Parou, tá? A CCJ foi interrompida porque a ordem do dia começou. Eu acho que o Rodrigo Maia não está querendo dar uma mãozinha para terminar o caso logo em relação ao Michel Temer. Por quê? Quem manda abrir a ordem do dia ou não, quem manda abrir a sessão na Câmara é o presidente. Se ele não quiser, não abre. Mas o regimento diz que quando a sessão for aberta, as comissões têm que parar de trabalhar. Quer dizer, a sessão para. E a CCJ parou de funcionar porque a ordem do dia foi aberta aí pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Há aí uma rusguinha novamente aí entre Câmara e Palácio do Planalto. Um pouco mais cedo começou a leitura
desse relatório sobre a denúncia contra o Temer, que é aquele relatório água com açúcar, né, do deputado Tucano, que diz que pede para que a denúncia seja enterrada, né, começou aí a leitura, eles acabaram lendo algumas partes do relatório e a leitura deve continuar um pouco mais tarde. Há uma previsão da sessão ser retomada um pouco mais tarde, mas a expectativa é de que haja pelo menos aí até quinta-feira a leitura desse relatório. O presidente Michel Temer também comentou que nada atrapalharia seu governo no processo de votação da denúncia apresentada contra ele e seus ministros por organização criminosa e obstrução da justiça. Essa declaração foi uma resposta aos questionamentos sobre o impacto da divulgação dos vídeos, né, do Lúcio Funaro. Mas nada vai atrapalhar o que governo? Não tem governo. O governo só está pensando agora em salvar o próprio pescoço. Está tudo parado. Não tem reforma da Previdência, não tem ajuste fiscal, não tem nada. Está tudo parado. Né? É até uma brincadeira falar um negócio desse. E o Rodrigo Maia também disse que a crise com o Planalto foi superada. Mais uma conversa para inglês ver. Agora, eu acho que talvez uma das cenas mais pitorescas de hoje... Foi superada, não precisava falar sobre ela. Exatamente, né? Uma das cenas mais pitorescas de hoje foi o parlamentar advogado do Michel Temer. Sabe quem saiu em defesa de Temer? Gente, é sensacional. É sensacional. Deputado Paulo Maluf disse que as acusações contra Temer são falsas e vazias. Solta lá, Reginaldo. E 3 vezes presidente da Câmara. Ora, se por 3 vezes, e raros foram os presidentes que foram presidentes 3 vezes, ele foi eleito, é porque seus companheiros reconheceram nele valores que o dignificam. Cunha também foi eleito, viu? Respeito, orador. Respeito, orador. Deputado Paulo Maluf. Respeito, orador. Presidente, respeito, orador. Retire essa palavra agressiva. Foi o Ivan Valente. O Ivan Valente. É constatação da realidade. É constatação da realidade. Você votou nele, respeite os companheiros. Você também votou nele. Você quer respeitar os companheiros. Isso é só constatação da realidade. Gente, realmente o espírito das barraqueiras baixou definitivamente no Congresso hoje. E aí eu fico pensando, quem que quer ser defendido pelo Maluf, condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de cana por crimes de lavagem de dinheiro, envolvendo desvio de dinheiro em obras aqui em São Paulo, quer dizer, condenado à cadeia, mas não vai pra cadeia porque alguns crimes prescreveram ou porque ele já passou da idade, aquela blá 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 todo, né, da nossa justiça. Ser defendido por Maluf é melhor não ter defesa, né? Uma presença obrigatória nas listas dos favoritos da Interpol. Se ele sair do Brasil, ele é preso. Aqui no Brasil foi condenado, escapou pela idade. Não, estava prescrito, né? O caso dele ou não? Alguns dos crimes sim, outros pela idade. Outros pela idade. Agora, é sensacional o apoio dele. E ele merece a parte do Ivan Valente, que merecia ser aparteado pelos presidentes que ajudou a eleger. Alguém poderia dizer assim... o João Paulo Cunha também foi eleito pelo voto. O senhor, por exemplo, votou nele. O Severino foi eleito por essa turma e tal. Todos merecem essa parte. Agora, realmente, você está em dificuldade de ser socorrido pelo Maluf, é melhor continuar em dificuldades e rezar, sabe? Pois é, esse advogado Felipe? Aí. E o João Dória está se aproximando aí do Michel Temer, né? Ele foi a Brasília para um almoço com a Frente Parlamentar Agropecuária e deve permanecer lá para um encontro com o presidente, né? Pouco depois de enfrentar a primeira denúncia, quando metade dos tucanos da Câmara votou contra o Temer, o presidente foi a São Paulo e participou de evento ao lado do prefeito, onde não faltaram elogios a Dória. A ideia era tentar se reaproximar do PSDB, em especial da ala jovem do partido. O governador Geraldo Alckmin, que marcou sua impressão digital na primeira votação, atuando contra Temer, não participou do evento. Então o Dória está entrando Mas nisso. Mas você não está comparando ao Maluf. Não estou comparando de jeito nenhum. Eu estou falando justamente de como, por um lado, o Dória mancha um pouco a sua imagem, se aproximando de um presidente impopular, de 3% de aprovação, que é defendido pelo condenado Paulo Maluf, e por outro, se ele vier a ser o candidato defendido pelo PMDB em alguma coalizão para 2018, ele ganha tempo de TV, ele ganha estrutura partidária, então eu imagino que seja esse cálculo que o Dória pode estar fazendo, né? Vamos ver o que vai pesar mais na campanha de 2018. Eu queria lembrar sobre a segunda denúncia que, por enquanto, já foram apresentados à CCJ da Câmara 4 votos em separado que rebatem esse
parecer governista do Bonifácio de Andrada. Então, o Major Olímpio do Solidariedade, o Danilo Cabral do PSB e o Chico Alencar do PSOL e o Marcos Rogério do DEM apresentaram relatórios pelo prosseguimento das investigações envolvendo Michel Temer por obstrução de justiça e organização criminosa. Bom, falando em Michel Temer, ele trocou o telefone, mudou de telefone celular. E aí você diz, tá, e daí eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? O presidente trocou o telefone. O divertido é saber por que ele trocou o telefone. Ele trocou o telefone porque o número foi tornado público pela própria Câmara. O site da Câmara publicou lá. Esse site da Câmara sensacional, tá... né? Olha... Sensacional. Publicou conteúdo extraído do celular do Gedel e centenas de outros documentos e vídeos de delatores, entre eles Lúcio Funaro. Tudo isso foi compartilhado ali pelo site da Câmara e também o telefone aí do Michel Temer. O repórter Vinícius Sassini, do Jornal Globo, ligou ontem para o número e o resultado foi pelo menos hilário. Solta aí, Reginaldo. Alô? Oi, boa tarde, quem fala? Quem quer falar? Não, esse celular eu tô tentando falar, é o celular do Planalto? É Vinícius Sassini que tá falando? Eu sou repórter do Jornal o Globo. Não é, viu? Não é. Não? Acho que não é daqui, então. Não é daqui. Tá, não, é porque eu tô ligando porque é um número que tava na agenda do então ministro, né, Gedel Vieira, e esse número como sendo o número do presidente na agenda dele. Sei. E aí eu tô ligando só para confirmar isso, porque é um número que acabou ficando público, que tá colocado na própria página da Câmara, né? Tá certo. Mas liga, viu? Como é que é o seu nome mesmo? Vinícius. Liga, Vinícius, aqui para o gabinete do presidente, viu? Fala com a dona Nara. Tá. Viu? Eu tô falando com o presidente, não estou? Tá, perfeitamente. Mas que conversa mais doida, velho. O que é isso? Ele tentou dar uma desconversada que não era ele, mas a voz do Temer é inconfundível. Só se fosse um grande imitador do Temer, ele. É do Palácio do Planalto? Não. O Temer é o Temer que tá falando? Temer é maravilhoso. É sensacional, sensacional. Olha, eu preciso falar o meu destaque aqui, porque falamos 2 dias do Jair Bolsonaro na questão da privatização. Na volta, são 6h56. Na volta, sapatada vai pro bloco anterior e daí você volta com o seu destaque, Maravilha. Felipe. O Fórum da Longevidade, promovido pela Bradesco Seguros, irá debater em 2017 caminhos e escolhas para prolongar a vida saudável, o fator resiliência e impactos no envelhecimento global. Assista ao vivo, dia 18 de outubro, pelo portal bradescoseguros.com.br, a partir das 9 horas da manhã. Os pingos nos is. Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior. No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas. Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você. Beba com moderação. A Gocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados, com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br. Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento. A Tóquio Marine está aqui para ajudar quando você mais precisa. Se arrombarem a sua casa, liga que a gente resolve. Fale com seu corretor hoje mesmo e consulte coberturas e condições de contratação em tokyomarine.com.br. Prestação de serviço, Vitor Brown. Oi, Joyce, boa noite para você, para o Felipe, para o Augusto. São 50 quilômetros agora de lentidão em São Paulo. A marginal do Rio Pinheiros tem movimentação intensa nos dois sentidos. Tanto para quem vai para Interlagos, como na direção da Castelo Branco. Motorista enfrentando lentidão no sentido de Interlagos, a partir da Ponte Laguna, vai assim até a chegada a João Dias. No sentido de Interlagos, a partir da Ponte Cidade Universitária até a chegada a Eusébio Matoso. Corredor Norte-Sul também complicado agora, na passagem pelo viaduto Tutóia. Informação com opinião. Os pingos nos is.
São 6h59, a gente vai emendando para a esticadinha, mas voltamos ao Senado antes, Reginaldo. Vamos ver quem está falando lá, se é bobagem ou se é coisa que preste. Foi julgado é bobagem, Humberto Costa é bobagem. Vamos lá. É respondido na condição de denunciado. O próprio senador Delcídio sequer tinha inquérito e foi preso, e a sua prisão foi respaldada por esse Senado. O PT vota sim. Como vota o PP? Ó, começou a indicação aí dos partidos, tá? A indicação dos partidos já na esticadinha nós voltamos para o Senado. Simbora, minha gente. Meia hora de notícias. Fique ligado aí que o Jair Bolsonaro vai justificar aquilo que a gente debateu 2 dias nesse programa sobre a privatização da Petrobras. Até já. Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Rede Jovem Pan. Informação com opinião. Os pingos nos is. São 7 em ponto agora. Continua a discussão lá no STF sobre o destino político de Aécio Neves. Os líderes de partidos orientam suas bancadas, né? O PSDB vota sim, o PP vota sim. Então, e aí depois a gente vai acompanhar aí como é que vai ser a votação nominal. Vai ter, né? Não é possível que seja só de bancada. Tem que ser nominal, são 41 votos, tem que ter. Jeito, pode é terminar, só orientação de bancada, por enquanto. E aí, na sequência, deve ter, se tiver quórum, né, se tiver mais de 41 presentes, a votação nominal. Aliás, tem que ter mais de 41, porque o próprio Eunício diz que só vai parar a votação quando houver pelo menos 41 votos a favor ou contra, enfim. E aí a gente segue já para o Supremo. Vamos lá, Felipe, seu destaque. Então, meu destaque é o seguinte: na sexta-feira aqui eu fiz um destaque sobre as posições dos pré-candidatos de 2018 sobre as privatizações. E falei do Dória, que já defendeu a privatização gradual da Petrobras. Falei de passagem, que o Bolsonaro naquele dia tinha dito que aceitava a privatização da Petrobras menos para a China. E falei do Álvaro Dias, que não quer a privatização da Petrobras, assim como não quer de outras empresas estatais que ele considera estratégica. E aí o Augusto perguntou por que o Bolsonaro não defende a privatização para a China. E eu disse que a declaração dele justificativa tinha saído cortada na imprensa, a gente não sabia direito, que eu ia averiguar, ver se ele respondia para esse programa. E ontem o Augusto comentou sobre as relações comerciais entre o Brasil e a China. A gente falou sobre essa questão de novo. Eu já tinha pedido para o Bolsonaro justificar melhor por que ele fez essa ressalva na sua viagem lá para os Estados Unidos, mas ele só pôde mandar isso hoje. Então eu ofereço aqui o meu espaço do destaque, até para não prejudicar o tempo dos colegas, para o Jair Bolsonaro na íntegra fazer a sua alegação, a sua justificativa completa. Concorde vocês, ouvintes ou não. Olha, na minha passagem pelos Estados Unidos, falei sim sobre a China, mas não no comércio como um todo, que é muito importante para a gente. Afinal de contas, estamos em primeiro lugar. Lógico, gostaria muito que o comércio fosse implementado também com os Estados Unidos. A questão de privatização, o que eu falei, deixei bem claro lá, tá ok? Tem que ter uma hierarquia no tocante à privatização. E a Petrobras, se for pensar em privatizá-la, teria que ser no final. E assim mesmo, você não pode vender para qualquer capital, não me entender? Não é apenas passar de uma estatal brasileira para uma estatal chinesa. A China vem jogando war, aquele joguinho que você vai dominando países, né? E depois no final você ganha o jogo de qualquer maneira. É o que eles estão fazendo conosco. Então qualquer empresa de fora, ou melhor, qualquer país, tendo quase que um monopólio dessas empresas que, no meu entender, são estratégicas, você tem que pensar como fazer isso daí. Por exemplo, a questão de terras, né, que novamente o governo volta a discutir a questão de terras agricultáveis. A China vai comprar em grande parte. Ou seja, eles vão acabar tendo para si a segurança alimentar que é nossa. E eu tenho dito e disse junto ao mercado americano, o Brasil vai acabar sendo inquilino de nós mesmos. É isso que nós queremos para o Brasil? Jogar para o alto estatal, quem pagar mais leva? É a mesma coisa que você vender uma casa que tem no fundo da tua casa, uma casinha, para qualquer um que aparecer, pagar mais alto. Imagina a dor de cabeça que você pode ter com determinadas pessoas não inadequadas que não compactuam de algo parecido contigo naquela tua casa. E a China
tá certo? É um país que, como eu disse lá, não tem coração para negócio, ou tem menos coração do que os outros. Não levei em conta, nem toquei em nenhum momento a questão de exportações, importações, nosso superávit, nada disso, apenas a questão do petróleo. Petróleo, para mim, assim como transmissão de energia, como subsolo, como terras agricultáveis, são questões estratégicas. Eu duvido se o Brasil em vez de brasileiro, tivéssemos aqui, né, próprios chineses, americanos, franceses, ingleses, seja quem for, venderiam o seu território ou entregariam estrategicamente dessa forma como o Brasil vem fazendo. É essa a minha preocupação com a China. É isso aí, Bolsonaro revelando uma preocupação com quem entregar eventualmente as estatais. Não foi feita nenhuma acusação contra ele nesse programa, evidentemente, apenas questionamos qual era a justificativa que ele daria para querer privatizar a Petrobras, aceitar privatizar a Petrobras. Ele falou ali por último, né? Talvez não seja uma prioridade para ele, e ele mostra aí que tem uma preocupação com quem entregar. Eu continuo à espera da seguinte resposta. Se houver a privatização da Petrobras, a China poderá ou não participar da privatização, da licitação? Essa é a resposta que ainda não foi dada. Há uma preocupação, não, vai ou não, porque se não puder participar, a China certamente fará retaliações. Eles têm 30 acordos. Os acordos feitos com o Brasil são 30, envolvendo todas as áreas, inclusive mineração e energia. Se eles não puderem participar de uma licitação aberta para todos os demais países, eles evidentemente retaliarão. É isso aí. É isso que eu quero saber. É isso aí. A China vai ou não poder participar? Tem de ser questionado em tudo isso. Na verdade, como eu disse aqui 2 semanas atrás, a gente precisa saber até onde vai esse liberalismo econômico do Jair Bolsonaro. E eu acho que debates eleitorais na televisão, entrevistas mais longas, né, não essas pinçadas de algo que ele disse durante uma palestra rapidamente, que vão revelar qual é realmente o plano de governo dele e o maior detalhamento desses processos. Vamos ao Senado, minha gente. Vamos ao Senado, porque está falando um senador conhecido de todos nós. Sobe o som, Andrezão. Nem a favor de nenhum poder. Coroné Renanzinho. O meu voto pela separação dos poderes, pela independência e pela harmonia que os poderes devem ter entre si. De modo, senhor presidente... Só o Supremo para dar chance do Renan falar como estadista. Das vezes anteriores, eu quero reafirmar o meu voto não. Não quer dizer a favor do Aécio. Não quer dizer sim para o Aécio. Não para a determinação do STF que afastou o Aécio Neves do exercício do mandato dele. Continua a discussão. Vamos ver o que o Unício está dizendo. Andrezão, sobe. Mas está vindo. E, inclusive, para os fofoqueiros, o senador Tasso, o senador Cássio, o senador Anastasia estavam comigo e disseram que ele passou mal numa discussão comigo. Pelo contrário, o senador Paulo Barros sempre me tratou com muito respeito e vice-versa. E jamais, não. Estou dando Vossa Excelência como testemunha, porque chegou aqui à mesa a informação que ele tinha passado mal numa reunião com a presidência. Pelo contrário. Está chamando Tasso Gereissati de fofoqueiro, é isso mesmo? Cordial, solta lá. E respeitosa com o líder e senador Paulo Bauer. Presidente Eunício. Você está apresentando. Não, Anastasia, não Gereissati. Anastasia, chamando Anastasia de fofoqueiro. Um apelo aqui ao senador Paulo Bauer para que ele faça um esforço a mais e venha. O senador Paulo Bauer está a caminho já. O senador João Alberto cancelou uma cirurgia e o senador Romero Jucá teve arrancada metade das tripas e está aqui firme. Senador Eduardo Braga. Gente, o que virou o Senado, hein? A casa de chá das 5 mais cara do mundo. Por que está essa discussão aí, gente? Porque pelo menos 11 senadores gazearam a sessão. E com os mais diversos argumentos, justificativas ou desculpas, né? Alguns caíram do cavalo, da mula. A mula do Reginaldo tá aí, ô Andrezão? Tem uma mula. Solta a mula do Reginaldo. Cadê Silvio? Silvio, solta a mula do Reginaldo. A gente estava zoando aqui porque o Ronaldo Caiado, senador do DEM, líder do DEM, justificou que não participaria porque caiu da mula, né? E estava tentando domar uma mula. Olha a mula do Reginaldo, que bonita, gente, né? Não é um burrinho, não, é uma mula. Bicho grande.
E o Caiado disse que estava domando a mula e a mula, luft, derrubou o Caiado. Né? E outros senadores arrumaram um atestado sei lá do que, ou estão em viagem sei lá para onde. Ou em missão especial nos Emirados Árabes ou na Rússia. Ou São na Rússia, 9. né? Dubai, né? Dubai também é uma coisa bem importante, bem né? interessante. Saber o que se passa lá. Né? Então, e aí o Renan Calheiros tirou uma onda ali do Romero Jucá, dizendo que ele arrancou metade das tripas e estava lá. O fato é que tem muita gente que não quer se comprometer nesse momento. Não quer se comprometer com o próprio Aécio e, consequentemente, PSDB e PMDB, porque nós temos aí, acho que são 25 na lista que devem se tornar réus aí nos próximos meses, se o Supremo se mexer e andar. São 41 encrencados, ou na Lava Jato ou em operações semelhantes. Então, o senador pensa o seguinte: eu serei o Aécio de amanhã. Então, eu não quero me... Então, tem senador que não quer se comprometer nem com o Senado e nem com o seu eleitor. Então, para não dizer não para o Aécio e também não passar por cima da vontade do eleitor, tem muito senador que está gazeando a sessão. É um exemplo de coragem, né, essa gente? Eles são imaginosos nessa hora, né? Porque você arrumar uma missão para 5 senadores nesse momento em que o Senado está no centro das atenções, ou eles adoram um turismo, ou realmente eles acham que vão entrar numa fila que não tem fim. A Gleisi vai chegar. Só um pouquinho, vamos ouvir o Magno Malta rapidamente, que ele sempre tem ótimos discursos. Já voltamos, Felipe, com muito você. a lei. Há que haver separação de poderes? Sim. Os poderes são divergentes, mas harmônicos? Sim. Não estamos vivendo esse momento de harmonia, mas é assim que deve ser. Cada macaco no seu galho? Sim. Mas não é assim que deve ser. A decisão da semana passada do Supremo parece que deram um freio de arrumação para que eles pudessem ficar no seu devido lugar. Quando eu vejo o ministro Barroso fazendo discurso e mandando regras para a imprensa a respeito de postura, ele podia se julgar impedido, por exemplo, de dar voto sobre legalização da maconha, sobre aborto, porque ele era advogado da Marcha da Maconha e ele era advogado das ONGs abortistas, mas não o faz. As pessoas esquecem. E para colocar no lugar, veja, senhores senadores, eu pergunto, por que quando alguém vem ser sabatinado, senadora Lúcia Vânia, no Senado, para ser ministro do Supremo, e que eles batem humildemente de porta em porta e alguns vendem até a mãe para ser aprovado? Por que os senadores não fazem uma verdadeira inquisição do indivíduo? Ou inquirição forte, digo, inquirição. Mas parece uma sessão de elogios. Tipo, Magno Malta falando aí sobre os métodos, né, de escolha, de eleição dos ministros, a sabatina, que geralmente é uma conversa de comadres também. Está correto. Magno Malta é um bom senador, tem um português bem claro, fala na linguagem do povo e tá com uma camiseta lá. Eu não consegui ler tudo que tinha escrito na camiseta, mas certamente tem a ver com os últimos casos aí, como o do Peladão do Man, porque diz criança é para ser amada. Eu não consegui ler o restante da camiseta, quem sabe eu consiga. Eu não sei como é que ele conseguiu entrar, viu? Porque precisa de gravata. Talvez ele tenha entrado de terno e gravata e tenha tirado depois, dentro do plenário, porque no plenário é exigido que o senador entre de gravata, faz parte do código interno lá do regimento e tal. Essas coisas todas, né? Enfim, para manter, se é que gravata mantém o decoro, né? A gente tá totalmente sem decoro, mas tá lá o Magno Malta fazendo um bom discurso. Pelo jeito a coisa saiu hoje, hein, Felipe? Achei que ia ser suspensa a sessão, o pessoal tá andando. Eu espero que saia logo, né? Que essas coisas fiquem resolvidas. A gente estava falando aqui no intervalo da votação aberta, ela constrange diversos senadores, que vários deles certamente querem fugir dali ou estão fugindo. E o Augusto estava dando um comentário aqui, posso falar, né, Augusto? Que o Alexandre de Moraes, depois de assumir o STF, tomara que ele adote realmente uma postura independente e que essas pessoas que assumem cargos por indicação política,
é bom que elas percebam que depois que elas assumem, elas podem ser independentes. Né? Elas já estão lá. Não vão perder o emprego, né? não. E eu vinha dito aqui nesse programa, Augusto, eu vinha dizendo que a Raquel Dodge, por exemplo, a PGR, que foi indicada pelo Michel Temer, certamente por não ser uma pessoa tão incisiva, né, contra ele, ela poderia também ser uma dessas, né? E eu falava assim, tomara, dou o benefício da dúvida para Raquel Dodge, evidentemente não acredito muito, mas tomara que quando ela chegue lá na PGR, ela continue investigando as pessoas poderosas, melhor pra gente. Sem medo, sem receio, e inclusive ela tomou pelo menos uma atitude, não é contra o Michel Temer, mas que já é contra posições do Gilmar Mendes, que foi um dos responsáveis pelo aval, né, o conselheiro próximo ali do Temer, para a indicação dela. Então ela defendeu a volta à prisão do empresário Jacob Barata Filho e de outras 6 pessoas que foram presas por ordem do juiz federal Marcelo Bretas, que é relator dos desdobramentos da Lava Jato no Rio, mas que foram libertados pelo ministro Gilmar Mendes. Então já está dando decisões contra um dos, abre aspas, padrinhos dela na indicação. E eu dizia aqui que o exemplo maior disso foi o Sérgio Reis, que negociou emendas, a liberação, chegou a aparecer na lista de jornais como um dos deputados que mais tinham recebido emenda, o que mais tinha recebido do presidente Michel Temer na primeira denúncia, né, supostamente como alguém que estava sendo comprado, e aí ele chegou lá no dia e votou contra o presidente, né, votou a favor. Então a gente espera que outros façam isso, tanto a Raquel Dodge quanto o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. O nosso internauta aqui do chat, espertíssimo, já decifrou o que aconteceu com o Magno Malta. Por que ele tá de camiseta? E onde foi parar a gravata dele? Porque não pode entrar sem gravata. Ele colocou a camiseta por cima. É aquele taco de camisa preta, a sensação que dá é que ele tá com uma camiseta de manga longa. Não, ele tá com uma camisa preta e uma camiseta preta por cima. E, de fato, né, ele tá com a gravata por baixo. Tá cumprindo o regulamento. Pronto, obrigada, queridíssimo internauta, que está ligado também na sessão do Senado. Já a gente volta, vamos ver se tem alguma parcial de votação até o final deste programa. Bom, Lula sempre está presente no noticiário, né? Porque ele é notícia indigesta. É verdade, mas é notícia. O ex-presidente usou aquela operação de busca e apreensão que aconteceu na casa do filho adotivo dele, o Marcos Cláudio, para sustentar a tese do mimimi. Solta aí, Andrezão. Invadiram a casa do meu filho lá em Campinas. Você viu? Quinta-feira da semana passada. Invadiram, o delegado mentiu. O delegado disse que na casa que morava meu filho tinha muita arma pesada e muita droga. Ele mentiu. A juíza deu autorização para ele entrar na casa do meu filho. Ele não encontrou nada. E não teve a coragem de pedir desculpa. Não teve a coragem. Até quando eles vão me perseguir? Que tigrão, hein, Felipe? Outra Nossa. perseguição. Coisa. Diga aí, Augusto. Não, só uma observação. Houve um erro. A polícia recebeu uma denúncia anônima, foi até a casa, fez ali vasculhou a casa. O delegado foi afastado pelo Alckmin, que reconheceu que tinha havido erro. A juíza que autorizou reconheceu que tinha havido erro e ponto final. Agora, o que é estranho é o Lula jamais ter dito uma única palavra sobre casos policiais bem mais graves ocorridos na mesma região de Campinas, como, por exemplo, o assassinato do prefeito Toninho do PT. Foi executado como seria poucos meses depois, o prefeito de Santo André. E ele agora Celso Daniel, e ele está indignado com um caso que é bem menos grave. Não aconteceu nada, felizmente. E o Toninho do PT, que mostra a mesma indignação. Nunca falou. A mulher do Toninho do PT repete que jamais conseguiu conversar com o Lula, mesmo quando tentou abordá-lo de surpresa, jamais conseguiu conversar sobre o caso que a deixou viúva. Nunca. Então isso não incomoda o Lula. Lembrando que o Celso Daniel foi o primeiro de uma fila de cadáveres, de 8 cadáveres de testemunhas do caso, que foram sendo mortos em circunstâncias misteriosas. Ele era prefeito de Santo André, havia o esquema de corrupção que é considerado ali o embrião do esquema de corrupção nacional do PT na prefeitura de Santo André. O Celso Daniel, ele tinha aquele tipo de moral petista que é roubar para o partido tudo bem, mas colocar no próprio bolso não, e parece que ele tinha descoberto que tinha
os parceiros ali daquele esquema estavam colocando no próprio bolso também, se revoltou com aquilo, né? Provavelmente ia botar a boca no trombone e foi assassinado. Então, sobre isso, evidentemente, o Lula nunca falou. Ele só fica falando dessas operações pequenas que envolvem a família dele. Perfeito. Opa! A mulher do golpe. Vamos ao Senado novamente, que é a Fátima Bezerra, a mulher, a filósofa do golpe, está falando. Aquele diálogo indecoroso que o senador Aécio Neves teve com, então, Joesley Batista. Não dá, por exemplo, para também fingir ou fechar os olhos diante daquelas malas de dinheiro que o senador Aécio Neves, através do seu primo, recebeu. Embora ele diga, na sua defesa, que aquilo se tratava de um empréstimo, mas se é um empréstimo, por que aquela operação feita com tanta clandestinidade? E sem contar, senhor presidente, também o próprio papel que o senador Aécio Neves teve enquanto presidente do PSDB, enquanto candidato que, derrotado, não teve a grandeza de respeitar a soberania popular. Esse Aécio é um verdadeiro idiota. Dá discurso para uma figura como Fátima Bezerra. Isso aí. É de matar. É de matar, minha gente. Eu vou dizer pra você, né? A mulher defensora dos corruptos do PT, a filósofa, que não consegue... É descendente do Dilmês Castiço, alguma coisa assim, né? A mulher do golpe, falando de novo, como se fosse... É inacreditável. É inacreditável. Olha o desserviço que o Aécio prestou, né? Como é que pode? Ele deu discurso a toda essa gente, uma idiotice sem tamanho. 3 anos de Lava Jato na rua, o sujeito vai pedir dinheiro para um empresário investigado. É absolutamente patético o papel do Aécio em toda essa história, e ele está tomando aquilo que mereceu, porque que decisão foi essa que levou ele a pedir esse dinheiro, a usar um primo como intermediário, depois encontrar o primo, quer dizer, tudo errado. E aí a gente vê por que o PSDB era tão frouxo também para denunciar a corrupção petista, né? Não podia. Não podia. O rabo preso, é o famoso rabo preso. E depois é o seguinte, né? Quer dizer, a gente vê agora que o marqueteiro que tomou essa decisão escolheu uma boa frase para falar do Aécio em Minas, para a campanha em Minas. Para dizer, quem conhece não vota, ele perdeu em Minas. Quem conhece não vota. Quem conhece não vota, a gente tem que reconhecer. Agora, a gente tem que reconhecer. 4 palavrinhas que são muito boas, assim como uma frase de marketing, é um mote excelente contra o candidato. É isso. Bom, minha gente, é o tamanho do olho, né? O olho gordo, né, dos corruptos. Porque vem cá, R$2 milhões para Aécio Neves e a família dele, pode ser muito dinheiro, e é muito dinheiro para muita gente, mas para Aécio, não. Não. Desculpem, para Aécio, não. Não. Aécio tem muitos bens. O pai dele deixou uma boa herança. Exatamente. O pai dele tinha dinheiro, tem terras. A família, toda a família dele sempre teve. Ele nunca teve problema de dinheiro. Agora vai pedir 2 milhões. Admitamos que ele teve uma dificuldade, ele queria procurar fora da família. Não vai me procurar o Joesley. É demais, né? É demais, é demais. Chamar a gente de idiota. É só vender uma das obras de arte da família que pronto, ele teria o dinheiro na mão. São 7h22, os ouvintes, Andrezão. Olá, pessoal dos Pingos, aqui é a Beatriz de São Paulo, adoro o programa, não perco nenhum dia, adoro a esticadinha, pra mim é a melhor parte, por sinal. Eu queria perguntar para vocês a respeito do pacote de ajuda que o FMI está cogitando, dará a Nicolás Maduro na Venezuela, para que o país possa começar a se reerguer. Na verdade, eu acho que esse pacote legitima aquela ditadura. O que vocês acham? Acho um absurdo. Boa noite. A política do Brasil está igual o filme do Titanic, quase tudo se afundando. E nosso país não tem jeito mesmo. Vamos ver se a partir de outubro do ano que vem se reage uma esperança. Pessoas vêm fazer a diferença. Um abraço, Natanael de Itaí. Boa noite, pessoal dos Pingos nos Is, aqui é Raul de Barueri. E eu queria fazer uma pergunta. Gente, como nós podemos tirar esse pessoal do STF daí de onde eles estão? Porque não é possível.
Não é possível, mas também a gente não pode. Só o Senado pode e não faz. Em relação ao que a nossa ouvinte, Beatriz, perguntou sobre o pacote do FMI para ajudar a Venezuela, é verdade sim, o FMI começou os preparativos aí para realizar esse socorro, né, à Venezuela, uma transação que pode envolver repasses de 30 bilhões de dólares anualmente, deve ser concedida aí com uma das mais complexas operações de reestruturação de bônus. Então é dinheiro que vai sair para socorrer a ditadura do Maduro. Não é brincadeira, né? Porque não é dinheiro pro povo. Ou alguém acha que esse dinheiro vai virar alguma coisa de bom pro povo. Jamais. Ao povo. O dinheiro nunca faltou para a Venezuela, bastaria eles terem evitado enterrar em projetos populistas, programas absurdos, o dinheiro do petróleo. E bastaria terem tratado da industrialização do país, os bolivarianos, que nada disso teria acontecido. Agora, é um socorro que essa ditadura não merece, não pode ter. Quer dizer, você fica com aquela história, não, mas também o povo fica sem comer, não vai chegar ao povo. Jamais. Eles roubam isso aí, o jeito tá metido nessa história de Odebrecht também, é um governo corrupto. Que essa é uma má hora para estender a mão a quem espera a hora de devolver uma bofetada. Se querem ajudar o povo, que ajudem a tirar o ditador, não é, Felipe? Com certeza. E a ditadura lá do Nicolás Maduro, da Venezuela, ela apostou muito no preço do barril do petróleo, que depois caiu, e eles não se prepararam para essa queda do barril do petróleo. Muito parecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro em relação aos royalties do petróleo. O governo do Sérgio Cabral também se apoiava nisso para manter as contas públicas em dia. Depois caiu o dinheiro dos royalties e não tinha mais dinheiro para sustentar aquele estado imenso, insustentável de fato. Da mesma forma, no governo federal brasileiro, o Lula apostou na alta das commodities, surfou em toda essa onda, depois caiu o preço, perdoou um monte de coisa, aumentou os gastos do Estado e depois não tinha mais a fonte incerta de receita para pagar todas aquelas contas que ele assumiu. Então é sempre essa irresponsabilidade fiscal dos governos socialistas, ainda no seio da corrupção também. E a Venezuela, para completar, sustentou Cuba durante um bom tempo, alguns anos, e sustentou os vizinhos bolivarianos aí para garantir o apoio político. É isso aí. Bom, gente, já voltamos para o Senado, mas antes vamos falar aqui um pouquinho da CPI da JBS. A CPMI, a gente mostrou um pedaço do barraco, logo no começo desse jornal, mas essa é aquela CPMI que sai para chegar em lugar nenhum. Certamente vai virar pizza e hoje houve a presença aí do Ângelo Goulart Vilela, aquele procurador. No depoimento dele, ele voltou a acusar o Rodrigo Janot, que chefiou a PGR, de atuar politicamente ao assinar o acordo de delação premiada da JBS. Ele disse que o objetivo do Janot era provocar a queda do presidente, evitando assim que ele nomeasse a Dodge como chefe do MPF, o que acabou acontecendo. E o procurador disse ainda que o Janot agiu com o fígado no caso da JBS e chamou o ex-PGR de arqueiro inconsequente. Quem é essa flor de formosura, né? O Janot, a gente sabe que não é flor que se cheire. Agora, quem é o Vilela? O Vilela é aquele que foi preso no dia 18 de maio, durante a Operação Patmos, suspeito de vazar informações sobre a Operação Greenfield, que investiga o grupo JF. Em troca, segundo os delatores, inclusive está na conversa lá com Michel Temer, do Joesley com Michel Temer. Ele recebia mesada de 50 mil. O Joesley fala, eu tenho um procurador no bolso, eu pago 50 por mês para ele. O procurador foi solto em agosto, decisão do Supremo, e claro, ele nega as acusações. De novo, é alguém que tem razão em falar do Janot, mas deveria ouvir, o senhor é um grandíssimo de um sem vergonha, foi preso por levar mesada. Então, é o Roto aí falando do rasgado. É isso aí. Barbaridade um negócio desse. Voltamos ao Senado, quem é que está falando ali? A Constituição claramente diz: o senador e o deputado não podem ser presos após a diplomação, exceto em flagrante crime inafiançável. Eu nem quero discutir a flagrância, se há ou não flagrância. Muito chato. Cada um vai fazer seu discurso para usar na sua página, na sua rede social depois. Gente, eu quero rapidamente falar com vocês sobre uma questão que está dando o que falar aí no meio rural, que é aquela história da tal portaria que foi tratada pela imprensa como uma parte da imprensa, né?
como uma portaria que favoreceria o trabalho escravo, aquela coisa toda. O ministro da Agricultura hoje apoiou, né, expressou, gravou um videozinho dizendo que apoia a decisão do governo em mudar as regras do combate ao trabalho escravo. O ato foi condenado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho e pela Pastoral da Terra, que é claramente ligada a MST, PT e os cambal, né? Então eles fizeram um barulho danado. Vários veículos de comunicação usaram imagens antigas de trabalho escravo como se fosse uma coisa que estivesse acontecendo, fosse uma coisa do dia a dia, e acabaram tentando colocar pecha de bandido no produtor rural, aquele que de fato coloca comida na mesa de todo cidadão brasileiro. Claro que há ilícitos aqui ou acolá, e que o peso da lei seja utilizado para combater o criminoso, aquele que se utiliza do trabalho escravo. Agora, dizer que a grande maioria do produtor rural é adepto do trabalho escravo, isso é uma piada de mau gosto. O que essa nova regulamentação, né, que foi publicada, essa portaria publicada no Diário Oficial faz, é simplesmente dizer o seguinte, olha, não vai ser punido o produtor rural de acordo com a ideologia do fiscal ou com o mau humor do fiscal. Ou porque o fiscal chega lá do Ministério do Trabalho, né, dormiu com o bumbum descoberto, chega lá e diz, não, eu vou te multar porque eu não gostei da sua cara. Não, eu quero que, o negócio é o seguinte, tem alguém aqui que não concordou com uma regra, mas eu não concordo com essa regra. Então, multa no produtor rural. E aí o produtor entra numa lista negra daqueles que seriam os exploradores do trabalho escravo. O pessoal ligado à terra de verdade está soltando fogo pelas ventas, com a abordagem que está sendo feita em relação a esse assunto. Felipe. Não, só o que eu tenho a acrescentar é que você, ouvinte, espectador aqui de Os Pingos nos Is, você é um escravo, porque você trabalha 5 meses para o governo sem receber nada em troca. O que você recebe aí é esse circo desses parlamentares que estão fazendo fundão eleitoral a 2 bilhões de reais e mais um monte de gastos aí, que é você que vai ter que arcar. E a Joyce falou de uso de uma imagem antiga para provar aí uma tese. Eu me lembrei aqui do uso que também é feito do derretimento das calotas polares. É sempre a mesma imagem há mais de 20 anos e quem são os propagandistas do aquecimento global, eles omitem a informação de que do outro lado também se formam calotas polares com o frio também. Então esse uso antigo, você tem que tomar cuidado com essa propaganda. É brincadeira, nem essa conversa. Estamos defendendo, o produtor rural está defendendo o trabalho escravo, que é uma loucura. E lembrar o seguinte também, né, Joyce? Tudo somado, o eleitor tem a solução nas mãos. Quando os nossos ouvintes dizem, mas esse nosso país não tem jeito, tem sim, agora, está chegando a eleição, daqui a um ano estaremos votando aí, tem que mudar. Na origem de tudo você tem as pessoas que são escolhidas em votação popular. Esse é o problema, é a origem de tudo. Minha gente, babau, tempo esgotado, são 7h31, virando o relógio para o 32, continua a discussão no Senado, falatório que certamente, se a sessão terminar hoje, vai se arrastar aí madrugada adentro. Claro que todas as informações você acompanha no portal da Jovem Pan, jp.com.br, e amanhã a gente analisa tudo para você. Até amanhã, minha gente. Tchau, Augusto. Tchau, Felipe. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, em Os Pingos nos Is.